Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou trazer aqui uma prova que caiu aí do Ministério da Defesa, né? Da instituição do Exército Brasileiro. Prova que caiu para a Escola de Sargento das Armas, né? Escola de Sargento Maxwell Filho, fica lá em Três Corações. Para quem não sabe, é a escola de formação dos praças, né? Dos sargentos de carreira do Exército. É semelhante aí à EARC, a Escola de Especialistas do ARC, que no caso é a Escola de Formação de Sargentos Especialistas da Aeronáutica. Essa prova aqui que eu fiz foi a do Exército, Escola de Sargentos do Exército, tá? No caso, me inscrevi para a área geral, peguei aqui a prova do tipo C e me inscrevi também nas cotas. Recentemente eu gravei um vídeo sobre as minhas notas, né, os meus acertos, a minha possível classificação, a possibilidade de eu ser ou não convocado, né, aí dentro do número de vagas, ou nem que seja fique majorado aí e seja convocado para o recompletamento das vagas. Então, se você quiser assistir, em algum lugar desse vídeo aqui vai aparecer para você verificar. E hoje eu vou falar basicamente sobre as minhas impressões sobre a prova, né? Questão a questão. Vamos começar aqui por matemática. Caiu essa questão aqui de trigonometria, né? Tem um triângulo aqui que ele fala que você sabe que aqui o tangente de A é igual a 2, e ele pediu para você encontrar, né, marcar a alternativa aqui, dentre as 5 apresentadas, A, B, C, D e E, aquela que representava o valor do seno de A. Assim, é uma questão que a priori você vai falar, pô, se a tangente de um ângulo é igual a 2, você sabe que a tangente é sempre o seno sobre o cosseno. Então, o seno sobre o cosseno teria que dar 2. Ou, assim, né, sabendo que o seno sobre o cosseno teria de ser igual a 2, você teria que o seno é igual ao dobro do cosseno, ou que a metade do seno é igual ao cosseno, ok? Então, nesse caso aí, enfim, era uma questão até simples, né? Você pegaria ali a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, e aí fazia aí faria aí o desenvolvimento, tá? E chegaria aqui, o gabarito é aqui, né? Que o seno de A é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. Questãozinha interessante, tá? Na 2, caiu uma questão aí de analítica padrão. A 3, caiu uma questão de uma equação exponencial aqui também tranquila. Na 4, caiu uma questão, né, que inclusive é uma polêmica dessa prova, que ele fala aqui que o número que figura entre 1 e 300 é escolhido aleatoriamente, e ele pede qual a probabilidade de que seja dividível por 3 ou por 5, ou seja, a probabilidade de ser dividível por 3, mais a probabilidade de ser divisível por 5, né, menos os casos em que é dividido pelos dois, simultaneamente. Então você tem aí uma questão de trigonometria, uma de analítica, uma de equação exponencial, você tem uma questão de probabilidade, né, no caso são duas, porque lá deixa eu ver qual foi aqui. Na 11, a 11ª questão também é uma de probabilidade. Inclusive, probabilidade foi uma fraqueza, né? Eu cheguei fraco em probabilidade nessa prova em matemática, mas é isso aí. Caiu essa questão 5 aqui. Questãozinha interessante também, tá? No caso aí sobre log, você tem aqui que, considerando log de 2 igual a t sobre 2, né? Assinalar a alternativa que apresenta o valor de x, sabendo que x é igual a log de 2 sobre 3, mais log de 3 sobre 4, mais log de 4 sobre 5, e assim sucessivamente até o log de 9 sobre 10. Ou seja, quando você pegasse ali as propriedades de logaritmo, tá? Você poderia tanto abrir 1 a 1, quanto pegar simplesmente ali log de 2 sobre 3, vezes 3 sobre 4, vezes 4 sobre 5, até 9 sobre 10, que no caso cada extremo iriam se cancelar, tá? E você ficaria no final com aí o log de 2 sobre o log de 10. E desenvolvendo essa questão aí, você chegaria que o x vai ser igual a t sobre 2 menos 1, tá? É uma questão bastante interessante também. Na hora da prova eu me agoniei com isso aqui, porque não estava enxergando a lógica, não pensei nisso aqui, mas enfim, acabei acertando, né? Na verdade, eu chutei essa questão aqui e acabei acertando. Aí caiu aqui uma questão, né? A única questão de geometria que caiu, inclusive esquisito, porque na ESA geralmente caía bastante questão de geometria, no mínimo aí 2 de plana, aí caía geometria espacial também. No caso, geometria só caiu uma de analítica e uma geometria plana, que é essa aqui do trapézio, né? E dá aqui fala que o trapézio é isósceles e fala sobre as bases maiores e menores quanto mede, e fala a medida dos lados não paralelos e pede para você falar aí a altura desse trapézio, né? Questão também muito simples, muito simples.
quem estava de boa aí na prova safou. Tem a 7 também, que foi uma questão ali muito de boa também, porque assim, né, essa prova de 2023, no todo, ela veio fácil, tá? Veio mais fácil que o ano passado e do que todos os outros anos. Então, um dos meus palpites também é que essa prova de 2023, tá? A nota de corte vai vir altíssima, a classificação também vai ficar lá por poucos pontos, porém tem uma questão. Em matemática, a matemática esse ano em 2023, né, na ESA, veio de boa, palatável, tranquilo. Porém, tem a questão das outras matérias, né? Português aí veio diferente, geralmente cai muito morfologia, e esse ano veio muito mais sintaxe e semântica. Tem aí História e Geografia, que veio muito melhor contextualizadas as questões, tá? E também tem Inglês, que caiu, por exemplo, Present Continuous, e também as questões vieram mais contextualizadas. Então, no todo, em matemática, eu acredito que a mediana vai dar uma subidinha aí considerada, porém, nas outras vai equilibrar, entendeu? Porque fugiu um pouco do padrão aí as outras. Desculpa que eu tô um pouco gripado, tá? Aí, beleza. Caiu essa questão aqui, pô. A 7, né? A minha prova aqui, como eu mostrei, é a do tipo C. A questão 7, uma questão também muito boba, mas que eu vacilei, pô. Você tem aqui f de x igual a 0,25 elevado a menos x mais x menos 1. Que eu vacilei aqui, eu poderia ter simplificado, pô, 25 sobre 100, né? Para ter 1/4. Aí 1/4 elevado a menos x. O menos x, né? Ele deu aqui que o t ele pediu para você dar a função de t. E t, no caso ali, era o único número que é primo e par. Mas qual é o único número que é primo e par simultaneamente? É o 2. Ou seja, você tem um 2 porque ele é divisível apenas por 2 e por ele mesmo. Por 1 e por ele mesmo, né? Que é o próprio 2. Então é o único número par que é primo. Então ele basicamente pediu para você dar aqui f de x, sendo x igual a 2. Então você vai ter, simplificando, né? 1/4 elevado a menos 2. Então, na propriedade de potenciação, você inverte ali a base e deixa o expoente positivo. No caso, 1/4 elevado a menos 2 é igual a 4 elevado a 2, que vai dar 16. E aí você tem aqui 2 menos 1, né, que é o x menos 1. 2 menos 1 é 1. 16 mais 1, 17. Eu vacilei na prova, não simplifiquei isso aqui, não enxerguei a simplificação, me bati geral e, no caso, fiquei com números muito grandes, desisti de fazer por causa do tempo. Foi uma questão que eu deixei de acertar, mas estava muito fácil, só que a dinâmica de prova, né, velho? Dinâmica de prova é complicada. Caiu uma questãozinha de inequação também, quadrática, né? De quarto grau. 8 menos 2x elevado à quarta potência é menor ou igual a 4. Então, se você tem um índice par, é impossível que seja menor a 4, menor que 0, né? Se você tem qualquer coisa elevada a um índice par, é impossível que essa coisa resulte em algo menor que 0. Então, você basicamente ignorava tudo aquilo ali e dizia que 8 menos 2x é igual a 0, e você ia chegar aqui, x é igual a 4. Beleza, questão de boa também, caiu essa questão de complexos aqui, tá? Ele fala da unidade imaginária, é outra questão um pouco polêmica, porque simplesmente pelo fato de não constar aqui na questão 9. Considere I unidade imaginária. Provavelmente por causa disso essa questão vai ser anulada, ou não, né? Vamos esperar aí, salvo engano, dia 25/10, é quando sai aí a divulgação do resultado dos pedidos de revisão das questões objetivas por parte da ESA aí, tá? Mas, não sei. Às vezes eu penso que seja passível de anulação, às vezes não, mas, poxa, todo mundo sabe o que I, velho, é a unidade imaginária. Porém, essa é a questão também, né? O teto aqui, ele pede o valor de teta. Sendo teta, tararau, no caso aqui vai ser menos 6 graus o resultado, já que entende-se que I é a unidade imaginária, teta sempre se trata de ângulo. Então, esse resultado aqui ele está pedindo em ângulo, menos 6, teria que ser menos 6 graus, então, enfim, são alguns questionamentos sobre essa questão um pouco polêmica, né? A questão 10, questão de boa também, ele fala aqui que um Google, né? Um Google equivale a 10 elevado a 100, e aí ele diz, né, apresenta o cenário de um quadrado hipotético de área, um Google, ou seja, você tem um quadrado perfeito que tem a área igual a um Google, e ele pede a diagonal desse quadrado, ou seja, é só você pegar ali para a diagonal. Você sabe que no quadrado perfeito, né, o lado ao quadrado é igual à área, então você pega 10 elevado a 100, né, é igual à área. Você pega aqui que cada lado é 10 elevado a 50, e você vai achar a diagonal, que no caso vai ser 10 elevado a 50, raiz de 2, né? Que é o lado raiz de 2, a diagonal do quadrado perfeito. Essa 11 aqui, como eu falei, é questão de probabilidade, que eu cheguei também fraco em probabilidade na prova, não acertei. Na verdade, eu até tentei, só que, assim, eu sabia fazer, só que a questão do tempo, entendeu? 50 questões, e também eu já estava
pressionado pela questão da redação, que, diga-se de passagem, foi um tema até de boa, né, nesse ano, que foi os benefícios da atividade física e o equilíbrio da saúde mental. Porém, quando eu vi esse tema aqui, eu já me agoniei, enfim, fiz a prova toda agoniado, estressado para chegar logo na redação e fazer, acabei não dando a devida atenção nessa questão 11, seria uma questão que eu certamente acertaria, tá? Mas dinâmica de prova é sempre complicado, você sempre tá ali nervoso, a flor da pele, e ainda mais quando é uma prova que você quer muito, né, um bom resultado, acaba pesando muito mais aí na consciência, embora eu tenha chegado ali, não, pô, vou fazer a prova de boa aqui, vou simplesmente replicar tudo que eu fiz aí durante esse tempo de preparação. Para quem não sabe, eu comecei a estudar em março de 2022, tomei ferro, né? Fui pro barro ano passado, 2022, e esse ano, 2023, estamos aí na briga. Caiu uma questão também muito de boa aqui, sobre exponenciação, né? Qual número deve ser adicionado a 2022 ao quadrado para se obter 2023 ao quadrado? Era só você botar 2023 ao quadrado menos 2022 ao quadrado, e você iria obter aí 4.045, questão de boa também. E as outras duas questões, questão 13 aí, uma questão de progressão aritmética, mamão com açúcar também, e a 14, uma questão de logaritmo, que era basicamente só você aplicar as propriedades aqui e simplificar a questão, muito de boa também. Português, cara, português, como eu falei, né, fugiu um pouco do padrão esse ano, e veio bastante sintaxe e semântica. Dei alguns vacilos também nessa prova, nessa questão 20 aqui, diga-se de passagem, eu olhei e falei, poxa, não é possível, velho, que seja advérbio. E infelizmente eu tenho ficado mal, né? Tenho me saído mal em português, mas enfim, nessa aqui eu olhei para advérbio e fiquei realmente, pô, véio, isso aqui só pode ser um advérbio. Afinal, quem foi melhor? Que no caso ele pede para... não, uma questão de morfologia aqui, mas enfim, ela veio mais cobrando mais sintaxe do que morfologia. Mas uma questão de morfologia aqui, essa 20, que ele pede aqui, esse afinal, qual era a classificação morfológica dele. Pô, velho, fui em advérbio na hora, porém, como eu já caí em algumas questões dessa anteriormente, eu fiquei naquela, poxa, não pode ser advérbio, deve ser pegadinha da banca. Que é outra coisa que eu já falo, né? Até um conselho, digamos assim, porque cientificamente, né, o nosso subconsciente trabalha mais rápido que o consciente. Então, se você está estudando, está vindo de um papiro ali pegado, chegou em uma prova, qualquer que seja ela, leu o enunciado, pensou em uma resposta, marca e tchau, esquece. Marca e esquece, que foi o meu caso aqui. Eu deveria ter marcado advérbio e ficado com advérbio e tchau. Porém, depois eu fui pensar, nem marquei, e logo em seguida eu comecei a pensar. Não sei o que, rapaz, mas pode ser adjunta de nominal, adjunta de verbial. Fiquei na dúvida, né, naquela questão de já ter errado algumas questões assim, por pegadinha da banca, e acabei desmarcando, né? Agora sim, você só desmarca, né, geralmente, o bom é que você só desmarque caso você realmente refaça o caminho e crie um contexto lógico pelo qual você deveria desmarcar o que você marcou anteriormente lá com aquele conhecimento, com aquele impulso do subconsciente. Beleza? Errei essa 22 aqui também, a mesma questão, eu marquei que eu pensei no onde, porém marquei no interesse pela, tá? Vacilei também, enfim. A português aí fugiu um pouco do padrão. Geografia veio de boa. Fugiu um pouquinho do padrão também, mas assim, porque as questões vieram mais contextualizadas, né? Não caiu domínio morfoclimático, ou melhor, não caiu fenômeno na natureza, tá? Por exemplo, aí chuva ácida, inversão térmica, ilha de calor, etc. Mas no total, tá? Uma prova muito boa, muito enxuta. Gostei bastante aí da prova de História e Geografia. Caiu uma questão muito fácil aqui também, a 33, tá? Como eu falei, a minha prova é do tipo C, perguntando simplesmente as características das massas de ar do Brasil, né? Que é uma parte. Pô, negão, tu quer me convencer que isso é um coração, Tu é doido, mano. Paixãozinha aí da ESA, e o gabarito era a massa equatorial continental, que é quente e úmida, né, formada lá na Amazônia. E uma questão interessante também que caiu aqui foi a 35, que fala sobre o governo Juscelino Kubitschek, e algo que se deu em relação com as Forças Armadas, em virtude do governo, né, no caso aí que seria o gabarito em relação ao prestígio do general Lott, ministro da guerra, que foi nomeado ministro da guerra por Kubitschek. Questão muito bacana também. E em inglês, né, por fim aí, provinha também muito boa, muito enxuta. Teve apenas uma questão aqui polêmica, digamos assim, né, porque tinha um duplo gabarito, porém, duplo gabarito errado. Então, que interferência faz? Prejudicou o seu raciocínio na hora da prova? Eu duvido muito, né? Mas também tem a galera que é muito mimizenta, que fica querendo anular a prova toda, porque vai mal e quer anular a prova toda. Mas é isso.
No mais, tá? Em matemática, eu achei sim que veio um nível menor que o ano passado e que os outros anos anteriores. Português fugiu um pouco do padrão, ela veio mais sintática, veio mais semântica. História e geografia vieram mais contextualizadas as questões, bem como o inglês, porém o inglês veio ali do padrão, pá, tudo certinho. E é isso aí. Foco no papiro, foco na prep, tá? Estudar. E o caminho é esse, velho. Estudar, 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 que uma hora a hora chega.